Bom, pessoal, sejam todos vocês muito bem-vindos. A gente começa a nossa live a partir de agora. Quando a gente começa a entender a nossa vida, especialmente no momento de semi-reclusão, que é mais ou menos isso que a gente está vivendo agora, a gente começa a se perguntar a respeito de caminhos, especialmente quando a gente está num caminho que não é, ou que vive uma realidade que não é exatamente a que a gente vive. E a gente começa a rebobinar a fita e começa, por vezes, a se sentir idiota no passado ou a se sentir injustiçado no passado, ou um ou outro. Injustiçado por homens ou por Deus e idiota em razão de si mesmo. Preste atenção assim. Quando você pensa na sua vida há 10 anos atrás, você poderia ter tomado decisões diferentes. E a sua vida hoje seria completamente diferente. Completamente diferente. Você estaria numa realidade diferente, vivendo um momento diferente em vários sentidos, em várias áreas. Quando você pensa na sua situação hoje, nessa área que está te incomodando, você percebe que se você pudesse voltar 10 anos atrás, isso não teria acontecido? E eu não estou falando de uma ação extraordinária que era imprevisível. Não, era previsível. Era previsível. É mais ou menos a ideia do Carpe Diem que o jovem tem hoje e que, de fato, não muda. O sujeito assume essa máxima latina, essa máxima do latim, Carpe Diem, para um comportamento irresponsável, inconsequente, e do qual ele vai se arrepender mais à frente, isso é evidente. Então, eu começo a pensar com você o seguinte: existem decisões que você tomou que eram evidentemente equivocadas, mas você tomou essas decisões. Eram equivocadas à época. E essas decisões conduziram você até aqui. Decisões de 10 anos atrás, decisões de 5 anos atrás, decisões de 2 anos atrás, de 1 ano atrás e uma decisão de ontem. Algumas evidentemente equivocadas. Basta pensar na alimentação, basta pensar em relacionamento, basta pensar em profissão, basta pensar em educação financeira. Aí você vai somando todos esses episódios e você vai percebendo que há 10 anos atrás tudo isso era previsível. Pois é. A partir dessa reflexão, você pode chegar à conclusão de que se você pudesse voltar atrás, as coisas seriam diferentes. Mas isso seria diferente com você, seria diferente comigo, seria diferente com a maioria das pessoas. Em alguma área da vida a gente tomaria uma decisão diferente. Então a primeira sensação que a gente tem quando a gente começa a analisar a vida há alguns anos atrás é de uma imbecilidade que nos acometia. A segunda sensação é de injustiça dos homens, porque parte do que nos aconteceu é culpa de alguém. Então você era uma criança quando decidiram isso por você. Você era uma criança quando os seus pais te influenciaram a tanto. Seus familiares. O ambiente em que você estava. Você achava que aquele ambiente era o melhor para você, mas na verdade era o único ambiente que você tinha. Era um ambiente que te pressionava, que te constrangia, que te humilhava e que te moldava para um estilo de vida e uma forma de pensar que produz efeitos até hoje. Você se tornou uma espécie de escravo de um modelo de pensamento. E essa escravidão se arrasta até hoje. Porque você precisa provar para essas pessoas que você anda bem. E você precisa provar para essas pessoas que você não precisa provar nada para elas, para lembrarmos Renato Russo.
e você começa a se sentir injustiçado, porque você vê pessoas da sua idade, pessoas que tinham inclusive condições financeiras parecidas com a sua, com as que você tinha, e que essas pessoas simplesmente se viraram. Aconteceu. Porque diferentemente de você, essas pessoas estavam num ambiente em que elas eram fomentadas ao progresso e você era fomentado ao fracasso. Então você experimenta um sentimento de injustiça. Primeiro você se acha um imbecil, depois você se acha um injustiçado pelos homens. E ainda você se sente injustiçado por Deus. Afinal de contas, você tem fé. Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive da sua vida. E Ele permitiu que tudo isso acontecesse com você. Ele poderia ter feito diferente. Você poderia ter nascido em um lugar diferente, com uma família diferente, em uma outra geração, em uma outra época, com outras condições, com outra formalidade, com outra formação, etc. E tudo poderia ter sido diferente. Então vamos começar a desconstruir a primeira parte. Deus é justiça. Então não há injustiça naquele que é pura justiça. Você nasceu onde deveria ter nascido. Você, no país em que deveria ter nascido, na época em que você deveria ter nascido, no momento em que você deveria ter nascido. Samuel Vieira fala muito de você nasceu para servir a esta geração. Então, às vezes a gente assiste um filme de época e pensa, eu deveria ter nascido nessa época, mas eu quero te dizer que não deveria ter nascido nessa época. Você deveria ter nascido na época de hoje. Hoje. Eu deveria ter nascido lá nos anos 60, eu deveria ter nascido em 1800, eu deveria ter nascido em 1900. Você nasceu na época certa. Você nasceu para servir essa geração. Deus tem propósito. Então, pare de reclamar do momento em que você nasceu, do local em que você nasceu. Você nasceu neste país. E até segunda ordem, que diga para você sair deste país, você nasceu para servir a este povo, a este país. Então você nasceu na época certa e no local certo. E então resta a injustiça dos homens e você pensa que se você pudesse voltar atrás seria completamente diferente. Afinal de contas, há uma injustiça dos homens. Seus familiares, seus pais. E aí é preciso lembrar Sartre, em que não importa o que a vida fez com você, importa o que você faz com o que a vida fez com você. Essa frase de efeito de Sartre, ela deixa de produzir efeito quando cai no senso comum, mas não deixa de ser verdade. E a nós importa a verdade, ainda que de senso comum, porque nós nos esquecemos da obviedade. Então, nós precisamos chegar a um momento da vida em que não importa mais o que aconteceu, importa o que a gente vai fazer com o que aconteceu. Porque o que aconteceu fez de você uma pessoa de caráter, fez de você uma pessoa empática, fez de você uma pessoa humilde, fez de você uma pessoa preparada para o que vai acontecer mais para frente. Então, quando eu pego a minha história e penso em tudo que aconteceu na minha história, é claro que eu poderia, ou podia, não posso mais, estar em um lugar diferente, muito melhor. Mas é essa história que me formou, que me forjou. E, portanto, eu começo a entender que há propósito nessa história. E você vai construir a partir dela. Essa é a sua base. E não interessa a cidade de onde você veio. Pegue a cidade dos principais líderes do mundo.
do país sempre é o interior, sempre é uma cidade tímida, sempre é uma origem tímida, sempre é ninguém na família o precedeu. Então, não interessa. Quando algo nos acontece na vida, a gente pode usar aquela pedra como degrau, aquela pedra como impedimento. E nos dois casos você terá razão para lembrar Henry Ford. Se você acha que você pode ou se você acha que você não pode, de qualquer forma você está certo. Então, se algo ruim lhe acomete, você pode pegar aquele algo ruim e enxergar aquele algo ruim como um impedimento. E você terá razão. Mas se algo ruim acontece, você pode entender que aquela pedra é um degrau e que você pode ir mais alto em razão dela. E também você terá razão. Então, em segundo lugar, eu quero que você pare de se sentir injustiçado pelos homens. Não há injustiça em Deus. E os homens, por mais que sejam injustos, não podem definir a sua história. E, em verdade, a história de um homem é definida em grande medida pela ousadia que tem, pela fé que tem e pelo silêncio que faz. Se você quer diminuir o número dos seus inimigos, fique calado. Se você quer ir mais longe, sonhe maior, tenha um sonho maior. E se você quer um número de obstáculos menor, um número menor de obstáculos no caminho, fale menos. Alguém diz que não sabe o segredo do sucesso, outros dizem que o segredo do sucesso é o sigilo. Mas aí então você diz, eu entendi. E aí eu vou para o terceiro ponto. A minha decisão no passado. Você sabe por que a sua decisão no passado foi equivocada? Por dois motivos. Uma, porque era imprevisível a vida como ela é. Você não conseguiria prever há um ano atrás a pandemia de hoje, por exemplo, para você ter uma noção de previsibilidade. Então você vai me dizer que não era previsível e muito provavelmente o seu setor foi afetado em parte e agora volta mais ou menos ao normal, que é isso que está acontecendo no país. Alguns outros setores não. Estão precisando se reinventar. Basta pensar em festa de casamento, basta pensar em pessoas que trabalham com eventos, com festas, com Réveillon, cancelaram esses Réveillons grandes. E para isso era imprevisível. Então parte das suas decisões mostrou-se equivocada, não porque era equivocada a época, mas porque o mundo mudou entre a sua decisão e a execução da sua decisão. Então não há imbecilidade aí. Outra parte, ela se mostrou equivocada agora, mas já era equivocada à época. E já era previsível equívoco à época. E por que você errou à época? Porque você não refletiu e porque a vaidade o cegou. A ausência de reflexão combinada com a vaidade é catastrófica. Então, uma vida baseada em falta de reflexão e vaidade como guia é uma vida cujo destino é trágico. Comece a refletir. Porque não dá para voltar 10 anos atrás, mas dá para pensar daqui a 10 anos. E se você quiser pensar daqui a 10 anos, é preciso começar a refletir agora. Para daqui a 10 anos você não experimentar o que você experimentou agora. Porque não adianta eu olhar para trás e perceber um monte de problemas ou um monte de erros e continuar decidindo da mesma forma. Então não adianta você ficar reclamando. É preciso que você perceba onde está o erro. E por que não adianta reclamar? Porque só reclamar produz alguém frustrado. Mas eu preciso diagnosticar o meu problema. É o que eu falo no curso de escrita criativa. Não basta saber o que se diz, é preciso saber por que se diz o que se diz. O que está por trás daquilo que eu vejo.
Eu vejo o erro, mas o que está por trás? Está a sua forma de decidir. E se você não mudar a sua forma de decidir, você vai decidir de novo no mesmo sentido e cometer os mesmos erros, porque afinal de contas você não aprendeu nada. Então, eu quero que você hoje, nessa sexta-feira, pense no seguinte. Primeiro, por que eu errei como eu errei? Eu errei por isso. Más influências, falta de reflexão, vaidade. Só que a minha vida não terminou hoje. Eu preciso pensar a vida daqui a 10 anos. Então, quando eu penso nessa vida daqui a 10 anos, eu digo assim: o que eu preciso mudar para tomar decisões mais acertadas, sabendo que o mundo pode mudar e que essas decisões podem não ser acertadas? Eu preciso reflexão, boas influências e tentar neutralizar a minha vaidade. Como é que eu neutralizo a minha vaidade? Pensando o que é bom para mim, ainda que ninguém veja, ainda que ninguém me veja vivendo o que é bom. O que é bom para mim. Ponto. A longo prazo, a médio prazo. Segundo, como eu quero a minha rotina. Aí eu começo a refletir. O que eu quero fazer? Como eu quero viver? Com quem eu quero viver? E aí eu começo a entender algumas coisas. Algumas coisas. Se você se prepara, ainda que a vida mude, você tem bagagem, estrutura, reserva para as mudanças da vida. E é aí que você vai conseguir se reinventar no futuro, porque o futuro vai exigir isso de você. Porque alguém pode dizer: Samer, mas às vezes a vida pode mudar e o meu setor desaparecer. É verdade. O sujeito fez 1 milhão de planejamentos de festas e eventos nesse ano que não aconteceram. E aí? E aí que de repente mudou. Então você tem duas pessoas. Uma pessoa que havia se preparado, havia feito uma reserva emergencial que poderia se reinventar, e outra pessoa não, que era puro carpe diem. Saber mais reserva, você fala quando a pessoa ganha 10 mil reais por mês. Quando a pessoa ganha R$1.000, não tem reserva. Eu concordo, mas quando a pessoa ganha R$1.000, só tem que ter um auxílio do governo, que é o que aconteceu. Eu já disse isso. Não dá para você falar em reserva financeira para quem ganha R$1.000, R$2.000, tem 3 filhos, etc. Mas para essas pessoas existe auxílio do governo. Eu estou falando para você. Porque quando você vive um cenário de guerra, que é o cenário que a gente viveu nesse ano e ainda vive em certa medida, você percebe que há alguns princípios que Salomão escreve: semeia de dia, também semeia de noite, porque não sabe de quais sementes prosperará, qual das sementes prosperará, são aplicáveis até hoje. E, portanto, eu deixo para você essa ideia. Hoje é sexta-feira, é um ótimo dia para você gastar 1 hora com você. Não é com ninguém, com você. Uma espécie de autodivã. Como é que você pode neutralizar? Por que você tomou os erros que você tomou, as decisões erradas que você tomou? Descobrir isso. E a partir dessa consciência de um modelo errado de tomada de decisão, mudar o modelo de tomada de decisão. Começar a pensar
naquilo que seria bom para você, ainda que ninguém visse. Ainda que ninguém visse. Pensando a longo prazo e de uma forma inteligente. Não adianta reclamar, adianta reajustar, alterar a rota. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, um ótimo dia, grande abraço e a gente vai se encontrando por aqui. Tchau, tchau.